Quando o pessoal começou a querer usar e chorar para usar, quando eles viram que o fato de estar entrando ali digitalmente, como é o do digitizado, ele é Dudu Ribeiro. Isso aí ia para um banco de dados espacial que fazia com que fosse possível, com Python, fazer um relatório automatizado. No formato do cliente, é um Excel, com um cabeçalho lá, não sei o que era, o cliente queria exatamente aquilo. Então, automaticamente, o relatório saía antes, depois, mesmo, não sei o quê. Ele não precisava mais ficar sentado montando um relatório que ia ser um trabalho do cão. Um trabalho que ele confessou, um dos engenheiros confessou que demorava 2 dias, demorou 2 minutos contados no relógio. Aí ele começou a chorar, eu quero, cadê aquele? Eu falei, agora você vai usar, né? Fala aí, arquiteto, Júlio na área. Fala, engenheiro, Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Jonas, hoje a gente tem mais uma visita ilustre aqui no nosso podcast. Sim, é uma honra estar recebendo a Stefania Dimitrov para falar também de BIM, de inovação. E obrigado pela presença aqui, Stefania. Obrigada a vocês pelo convite. Uma honra também. Seja bem-vindo, Stefania. Acho que primeiro apresentar aí quem que é a Stefania para o pessoal, para quem não conhece, e falar um pouquinho da sua trajetória. Muito bom. Bom, sou Stefania Dimitrov, eu sou arquiteta, me formei em 90 e pouco. Não vou ficar falando. Entrega muito. Ficar fazendo a conta da idade. Ainda mais agora está um período de crise, né? A idade, né? Começa a avançar, a gente, oh meu Deus. Não, mas comecei trabalhando com gerenciamento de projetos, né? E focado muito em urbanização de favela, em construção de conjuntos habitacionais. E aos poucos eu fui migrando para a área de engenharia e infraestrutura, trabalhando para empresas, né, ligadas à engenharia e infraestrutura. E aí, meio por esse caminho, eu entrei pelo BIM, né? Então, o BIM entrou como uma forma de apoiar os órgãos públicos nas contratações, nas análises dos projetos, enfim, por esse caminho aí, né, na orçamentação, né, na confiabilidade dos contratos. Então, aí que foi o caminho aí pelo mundo. Hoje eu sou gerente BIM Inovação da empresa Sondotécnica, que é uma empresa que tem uns 70 anos de idade, brasileira, né, e estou lá como gerente aí do Tech Lab, que é o hub de inovação. Muito bom, Stefania. Stefania, acho que assim, uma curiosidade que eu tenho, como que você caiu na arquitetura? Acho que é sempre legal comentar para o ouvinte ali, como que... É muito legal, né? Eu faria de novo, viu, arquitetura? Eu sou apaixonada por arquitetura. Na verdade, foi porque eu não sabia o que eu decidia, assim, porque eu gostava muito de matemática, de física, mas também não queria perder a história, a arte, que eu gostava muito, e estava assim, sabe, em crise mesmo. E aí, quando eu percebi que a arquitetura tinha algo ali que ficava entre a física e ao mesmo tempo tinha arte, eu falei, opa, acho que aí... Mas eu não pensava no escritório de arquitetura, eu pensava assim, no que eu vou estudar, né? Mais do que eu vou trabalhar, eu não tinha muito essa ideia. É difícil, né? Quando a gente vai escolher uma profissão, né? Então eu fui meio pelo que eu gostava de fazer no dia a dia, né? Não pensando, e foi um susto quando eu me formei, eu falei, nossa, agora o que a gente faz, né? Porque aí tem que fazer um escritório, sabe? Você fala assim, né? Sabe quando você não entende direito? Nossa, mas foi isso que eu escolhi, né? Então, eu caí um pouco por aí, assim. Era mais para não deixar de fora nem arte, nem física, e aí acabou sendo. Não, legal. Que a gente pergunta, né, para vários outros, o pessoal que a gente sempre está convidando aqui, né? E às vezes um sempre conta, eu era bom em desenho, eu era bom em matemática, meu pai queria que eu fizesse engenharia, eu queria fazer arquitetura. Então é sempre legal porque eu acho que conta um pouquinho do contexto, né, para entender a jornada até uma pessoa que chegou a trabalhar com inovação, gestão, para entender como que chegou até lá. Eu acho até que seria interessante, porque no que você estava contando aí da tua trajetória e topar com o BIM, foi por uma necessidade que você viu que ele ia agregar. Acho que é interessante trazer esse olhar assim do que você viu que o BIM poderia beneficiar, porque você estava num outro contexto e você olhou para essa metodologia e falou, pô, isso daqui acho que tem muita sinergia com o que eu estou fazendo. E aí, como que foi encontrar, ter contato com o BIM ali e falar um pouco do que isso trazia, do que isso trouxe de benefícios naquele processo inicial que você teve de contato com o BIM. Legal. É interessante porque não foi uma coisa tão óbvia assim, né? Na época eu estava prestando serviço para a Secretaria Municipal de Habitação, através de um escritório, né? Era, no caso, um escritório chamado Birô, e ele
um escritório de engenharia, e aí a gente fazia análise de projeto, né? Então, as projetistas entregavam para a prefeitura esses projetos que eram contratados por eles, e nós analisávamos os projetos, na época tudo em 2D. E o órgão financiador era a Caixa Econômica Federal. Aí, Cadu, se o Cadu estiver ouvindo aí, aí o Cadu, que continua na Caixa Econômica Federal, ele chamou um dia a reunião, a equipe da SEAB, e a SEAB me chamou para ir junto para mostrar umas análises de um projeto de Paraisópolis. Era uma construção de um edifício, inclusive do arquiteto Edson Elito, um amor, um arquiteto maravilhoso. Bom, fez o projeto, entregou para a gente estava analisando, e a Caixa também, porque a Caixa era o órgão financiador, e aí o Cadu nos chamou, e aí eu fui ver o que era, ele estava falando, olha, é o seguinte, eu para analisar esse projeto, para ter certeza que a quantidade que vocês estão mostrando aqui, por orçamento em obra, está de acordo com o projeto, que não tem porta a mais, volume de concreto a mais, coisa do gênero, ou a menos, enfim, que tá certo, né? Porque pensa que eles estão pagando por isso, né? Eu modelo. Então, se vocês puderem... Que modelo que eu não estava entendendo. Que modela, né? Eu modelo eu queria saber se vocês já não têm os modelos, né? O que você está falando, né? Aí ele mostrou num projetor o que ele fazia. E eu falei, gente, isso tem que ser, né? É assim que tem que ser. E na época, o pessoal da SEAB falou, não, é o seguinte, esse contrato já foi, o projeto já foi contratado, isso aí não tem como mexer nisso, né? Eu não vou pedir para ninguém ficar fazendo isso aí, porque... Mas eu falei, cara, é assim ou não tem como não ser, né? Porque a confiança, né? E eu tinha acabado de chegar do escritório com uma situação terrível de um edifício habitacional lá de Heliópolis, outra área, que na planilha orçamentária tinha uma tal de porta 9, que para mim foi um trauma esse negócio. E as plantas, que eram mais de 200, eram aquelas coisas assim, né, uns 600 pranchas, assim, né? Sei lá quantas pranchas, eram um monte de prancha. E ninguém achava a tal da porta 9. Nossa. E assim, a gente procurando nos arquivos, entregavam os digitais pra gente também, olhava, não existia, é tudo AutoCAD, era impossível achar a tal da porta 9. Depois a gente descobriu que a porta 9 era uma porta de contra incêndio, sabe aquelas... mas ficou um tempão a gente achando que tinham colocado porta a mais, a gente não sabia onde estava a maldita porta. Então eu tava chegando dessa tensão e o cara fala, olha gente, pra ser certo tem que modelar, porque daí eu tiro a planilha, tá vendo que a coisa vem direto? E eu falei, cara, tem que ser assim. Aí a SEAB, não dá mais para contratar, porque o projetista já fez e tal. Aí terminou a reunião, eu falei, Cadu, me explica o que é essa história, né? Aí ele mostrou aquele caderno de Santa Catarina, lembra? Sim. Com a letra azul, assim, BIM. Aí eu falei, gente, isso aqui, o que é isso? Né? Ele falou, não, olha, isso aqui você começa, lê isso aqui, que eu acho que é uma coisa que vai te ajudar. Eu falei, mas quem que aqui tem alguém que pode, sei lá, conversar comigo e saber de onde que eu começo, né? Aí ele me deu umas coisas da Finlândia, mostrou uns negócios, falou, olha, procura aqui, procura ali. Aí eu leio lá naquela capa quem que podia ajudar, e eu vi que tinha pessoas tudo de Santa Catarina, mas tinha uma pessoa de São Paulo, João Gaspar. Sim, João. Conheço o João. Né? Do TEILAB na época. Hoje o João tá comigo. Mas a TEILAB. Aí esse cara aqui, então, aí o Cadu falou, não, esse cara, inclusive, acho que dá aula. Aí eu busquei na internet, achei e fui ter aula com o João. E acabei me formando, aí por ele eu acabei entendendo que esse era um negócio, né? Aí fui tentar convencer os clientes que contratavam os projetos para que eles começassem a contratar em BIM. Então foi por esse caminho, assim. Foi né? orgânico também, né? Porque eu também sou arquiteto, então assim, a nossa dor, ela é compartilhada, né? Assim, eu diria, aquela questão da gestão da informação, né? Porque eu também tive uma dor também inverso, que era da parte do orçamentista, né? Eu chegava aqueles milhares de CAD da FDE, escola, eu tinha que fazer polilinha, extrair linha, menos comprimento e tal. Aí daqui a pouco mudava o projeto, você já fala, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Exato. E aí você vai entendendo o que é o BIM, entendendo as necessidades da informação. Só que eu sempre falo, ou a pessoa ela vem pelo amor ou ela veio pela dor, né? Pela dor. 95% é pela dor, né? É pela dor, Eu acho que é até interessante. Primeiro, que ano que era isso daí?
2000 e tralala, 2008. E eu acho interessante essa 10. questão da busca da informação, porque realmente a gente pega uma das primeiros benefícios diretos que o BIM traz é essa integração do objeto, né? Você pegou um objeto, a tua porta 9, se ela tivesse modelada, você clicou aqui, você já acha onde que ela tá, você consegue ver em qualquer contexto, né? Acho que isso é muito interessante, porque o pessoal, uma das coisas que é difícil de compreender sobre digitalização da informação, né, no processo de construção, é que apesar de ser digital, o AutoCAD, não quer dizer que isso está digitalizado, que que essa informação ela é uma informação rastreável ali, né? Ela só tá num ambiente digital, mas ela não tem interligação entre as informações ali, né? Então, sabe que eu aprendi recentemente com o Dudu Ribeiro. Ele gosta das suas palavras. Né? Tem a digitalização. Digitização. É isso aí. Uhum. E eu falei, né? Essa história aí, né? Mudou até título de norma aí, né? Foi parar essa história, né? Que é uma coisa que é o digital inteligente ali, né? Que o dado é dado. Não adianta você ficar escaneando só, ou sei lá, transformar a informação tá perdida ainda, né? Ela tem que ser conectada, né? Porque eu sempre falo pro pessoal, a gente tava gravando essa semana explicando pro pessoal de uma maneira assim, bem leiga o que é BIM, porque ainda precisa catequizar bastante, tem que ter uma conscientização da população, não só questões de órgãos públicos, por exemplo, quando a gente fala da SEAB, eu entendo que assim, é uma necessidade que sai mais da pessoa que tá ali na frente que quer resolver o problema do que às vezes governamental, né? Às vezes é porque acho que vai depender de órgão para órgão, né? Mas depende um pouco da dinâmica que tá ali no momento, mas eu acho que é onde tá a dor, que nem você comentou, né? Porque, assim, é isso, digitalizado tava no AutoCAD, né? De alguma forma, não tava... Mas não tinha... E o fato de estar desconectado, né? A planilha do desenho... tinha uma dor ali, mas a dor estava onde, né? Às vezes não está no órgão. O órgão sente, mas só o resultado disso. Não sente ali o dia de quem opera no dia a dia. De quem está fazendo a planilha, de quem está analisando um projeto. Outra coisa, né? Essa diferença, a planta, vista. Muito da análise dos nossos projetos é para saber se o corte estava correspondendo à planta, se a planta e o corte... Sabe, ficar fazendo... Sendo que é uma coisa que hoje é dinâmica, né? Era mais uma auditoria gráfica do que intelectual, né? E também assim, né, uma sacada, será que a pessoa passou um corte bem para se livrar da escada, de uma informação, de um problema que eu sei que tem ali, mas ele não passou naquele muro de contenção porque ele não resolveu aquela parada, né? O modelo não tem como esconder. Sabe uma curiosidade? Eu lembro que na época quando eu trabalhei com o metrô, eu lembro que tinha uma auditoria que a gente recebia de uma empresa terceirizada, não lembro o nome, que ela fazia a checagem dos projetos. Ela chamava de coordenação, compatibilização de projetos. Quando voltava, os comentários eram no papel, cara. Sim, não, eu vivi isso. Eles mandavam, você pegava um jogo, mandava o jogo, e a gente fazia assim, no Revit, mandava para eles, porque era obrigatório no contrato entregar plotado, chegava, e quando voltava o comentário, eram uns comentários sem brincadeira. Não está seguindo a BNT 6492, o símbolo lá do corte. Ele tinha que ficar paralelo à bolinha quando você inclinava. E o Revit não fazia isso naquela época. E aí, vai nós lá ter que criar 365 ângulos de símbolo para atender uma BNT. Eu falei, gente, é sério que a gente está voltando CAD pro BIM? Por essa metodologia de discutir mais grafismo do que, sei lá, como fazer esse projeto ficar mais barato, como fazer esse projeto ficar mais eficiente, sabe? E eu tinha uma percepção equivocada de relatório. Falei, então eu vou virar agora coordenador, eu vou virar... Pô, você só comenta grafismo, né? Tinha uns comentários, faltou puxar essa linha para cá. Acho que o pessoal confunde muito, né, Stefania, essa parte de qualidade ali do que está sendo entregue de um produto versus qualidade do projeto, né? Do projeto. Então, mas isso é muito legal que você está falando, porque assim, o que eu vejo hoje, né, que tem muitos engenheiros e arquitetos que são muito bons, pessoal assim, cabelo branco, que entende do assunto, que sempre trabalhou com isso, e ficam acuados porque tem um modelo girando ali na tela, o cara fica, não sei lá o que é esse negócio, eu não sei lidar com Intimidado, diria? E no fundo, sim. E no fundo, o projeto em si, quem entende do assunto é aquele cara que justamente está intimidado, né? Ele poderia tirar muito mais benefício disso, né? Mas então, uma judiação, assim, sabe? Eu fico pensando, isso que você falou é importante a gente ter em mente, né? Que o que vale é o projeto, né? Se ele está representado da forma como ele está,
é claro que o BIM vai vai representar melhor o projeto do cara, né? Sim. Mas não pode ser mais, né? A forma de representação do projeto pode ser mais importante do que o projeto em si, né? Teve uma situação nossa, quando a gente pegava muita modelagem, aquela coisa que o projetista fazia no CAD, e a gente tinha que passar para o BIM, e isso acaba tendo muito problema, porque você sempre fica, o projeto estava faltando informação, vai ter que modelar, o projetista pensou de um jeito, o modelo não está ficando legal, e numa situação bem emergencial que a gente tava ali, eu fiquei o dia todo praticamente em chamada com o projetista e tirando as dúvidas do modelo. Era um SESC, uma área de piscinas com muita infraestrutura, uma região de casa de máquina muito apertada e piscinas olímpicas ali e tal. E aí aquilo eu ia modelando, e aí eu modelando em tempo real com ele, com o projetista ali, ele começou a ver vários problemas que tinha no projeto, que ele não estava enxergando. Primeiro, lógico, era um projeto urgente, era um cara com experiência, mas assim, o modelo traz essa visualização. E aí ele já foi resolvendo ali, e aí em determinado momento ele deu essa brecha, né, que ele fez. Poxa, se eu fosse um pouco mais novo, eu ia aprender isso daí. Ah, legal. Mas só que, assim, se a ótica fosse do tipo, pô, se eu perder um ano para aprender isso daqui, Acabou, o meu né? valor que vai trazer é muito maior, porque eu tô perdendo esse um ano diluído naquelas várias revisões que eu tô fazendo diariamente nesse meu projeto, né? Não, por isso o treinamento é legal, né? Que vocês fazem aqui. Sim. E por isso é legal ser inclusivo, né? No sentido Sim. É porque quem sabe dirigir aquilo lá, ele vai... Se ele tem a expertise da disciplina dele, a primeira resistência vai ser entender o contexto da ferramenta. Mas depois que ele entender o contexto da ferramenta, o valor ele vai ver imediatamente em cima da ferramenta. Na verdade, eu acho que isso aí está acontecendo até, por exemplo, nós com inteligência artificial, com ferramentas novas, a gente fica intimidado, é natural, porque vai mexer com o nosso conforto. Eu lembro de uma situação que a gente vivenciou, a gente trabalhou num projeto de tropicalização da fachada do... O que chama ali? Da Matarazzo. Sei. Tem um cipós que parece concreto. A SPBIM que desenvolveu aquilo lá, na época, com Dynamo, Revit e programação. E na época, o escritório responsável pela estrutura é a JKMF, que fez o Hotel Uni, que fez diversas outras obras, né? E aí, eu lembro nessa reunião, eu não lembro o nome do engenheiro, que é responsável pelo escritório, e teve uma experiência muito ao contrário do que a gente está falando aqui. Eu cheguei lá, ele tentando, olha, o insert vai funcionar assim, o suporte para as peças assim, e tudo mais. Aí todo mundo, tá, e desenhando na lousa, e todo mundo olhando assim na lousa. Aí eu falei, peraí, rapidinho. Aí eu abri o computador, peguei lá no Revit, fiz uma família, abri, enquanto ele tava falando. Aí eu abri e mostrei, é isso aqui que você imaginou? Aí ele, é isso. Então assim, muito legal, aí né? a gente abriu naves, mostrou em 3D, ele falou, aí ele começou, uma coisa que eu percebi, assim, quando o cara já é mais sábio, né, ele faz assim, ó, cara, faz um corte aqui, gira aqui uns 180, vamos ver aqui. É isso que eu tava falando. Aqui, ó, tá vendo? Puxa essa peça pra cá. É isso, então a gente juntou gerações ali, sabe? E isso foi uma... Eu tava ali, só no meio de fera. Eu falei assim, cara, que aula eu tô tendo aqui, sabe? E é legal pra todo mundo, né? Você vê que você contribuiu pra um cara lá mais velhão e você tava ali, né? Então isso é muito legal. Exato. Né? Cara, assim, eu vou levar pro resto da vida, porque assim, foi uma experiência única ali, porque a tecnologia, eu acredito que ela pode aproximar as pessoas. A diferença é que, assim, a gente tem que saber como lidar com as tecnologias e as pessoas, que eu acho que essa é a grande dificuldade. Então, isso aí, eu tô acreditando que vai ajudar. Inclusive, assim, eu acho que, por exemplo, em obra, o pessoal fala, não, mas imagina esse pessoal lá, o pedreiro, o ajudante, o auxiliar, vai ficar pegando o modelo BIM. Eu acho oposto. Eu acho completamente oposto. É muito mais fácil você enxergar um modelo BIM Sim. do que você ficar interpretando aquelas pranchas cheias de símbolos, de bolinha com não sei o quê, na BNT se representa uma tomada. Gente, o que é isso? O que entende esse monte de símbolos e tal? Você tem um modelo, né? Então, eu acho que o BIM, ele traz essa aproximação da linguagem. É essa questão da comunicação que agora eu estou tentando estudar no doutorado. É por aí, assim. E é complexo esse assunto, né? E eu concordo totalmente que é porque, tipo assim, a gente ainda tá numa fase que a gente pega uns modelos e tenta ajustar eles para documentar da forma convencional, da forma que está distribuída. Porém, a gente tem que encontrar as novas formas de comunicar e trazendo os benefícios que ele tem, né? Porque na hora que eu jogo só com uma documentação convencional
e só chega na pessoa que vai executar a documentação convencional, você perdeu aquele... Perdeu aquela grande maravilha que era a possibilidade de fazer uma maquete 1:1, né? Numa realidade aumentada ali na obra. Pô, né? É que na verdade, eu acho que o ponto também que o Jonas está colocando é assim, quando eu fui fazer mestre de obras, eu lembro que eu peguei o professor explicando de novo. O professor lá explicando, parede faz assim. Aí eu, na época, eu tava ensinando tal método cebola, aquelas coisas. Aí eu peguei, desenhei rapidinho no SketchUp mesmo ali, pintei com face e tal, mostrei. Aí eu falei assim, é isso, professor, que você imaginou? É isso. Aí de novo essa situação, né? E assim, não é subestimar os caras, sabe? Assim, eles... Pô, o cara tem WhatsApp, o cara tem tecnologia. Não. O que a gente tem que parar, assim, cara, como que eu converso com aquele cara? E como eu adapto a tecnologia para ele, e não ele a tecnologia, sabe? E aí é onde a gente tenta deixar fácil, sabe? Porque também não adianta sair clicando 10 cliques pro cara ver um negócio, certo? Claro. Que... Agora, ó, se for pensar, a gente fez agora uma semana de inovação lá na Sondotécnica, né? E, inaugurando lá o nosso Tech Lab, que é o centro de inovação e tal. E para isso a gente fez uma semana que colocou o modelo do nosso escritório num game, assim. Então a pessoa entra com um avatar, entra o seu avatar dentro do nosso escritório, porque a Sondotécnica tem escritórios espalhados pelo Brasil, na verdade pelo mundo, entende? Tem até na África tem escritório lá. Então as pessoas não têm uma certa carência de conhecer o próprio lugar que trabalha, porque são vários escritórios espalhados. Só em São Paulo tem vários escritórios espalhados por aí. Então, fica com uma sensação, exatamente quem que são, né? Como que é, né? Então, a gente criou esse ambiente digital e as pessoas acessam fazendo o seu avatar, né? Cria lá um avatar e entra e visita e tal, e tem toda uma história lá, que depois eu posso contar, mas o fato é que porque eu lembrei disso, minha filha pegou, eu tava trabalhando e minha filha pegou, mãe, você tá fazendo um Roblox? Você tá jogando? Deixa eu jogar também. Olha que doideira. E ela já saiu, né, com uma agilidade que eu nem tenho, né, já dando pirueta nos bonecos, já fazendo isso aqui. Falei, olha, é óbvio que é mais inclusivo, né, óbvio que isso tá, ainda mais acho que as gerações vão vindo, o difícil é a leitura 2D, né? Porque é uma abstração, né? Você falar que a planta é um corte, é 1,30 m, sei lá, que não sei o quê, tá? É uma abstração, né? Sim. Então, isso cada vez mais vai ficar mais difícil, eu acho, essa leitura técnica, né? Que eu acho também importante. Eu acho tem o seu valor, né? Muito. Acho que tem um super valor. Mas eu acho que essa questão do acesso, de entender o que eu estou falando, traz mais benefícios. Natural, né? Por isso que a gente fala que o 3D, quando a gente fala o BIM, do 3D, da informação, eu falo, cara, o que é mais natural pra gente? É o 3D. Nossa vida é 3D. Então, o 2D, eu entendo que é um registro, é como se fosse uma foto. Tem um momento. Tem algumas coisas, vamos falar, um detalhamento de estrutura da ferragem, a convenção, ela ajuda você a entender aquele monte de ferro que vai estar ali. Se você mostrar um modelo 3D, continua sendo muito complexo. Você pode até colocar um detalhe que vai te ajudar a ver alguma amarração, mas de maneira geral, a convenção ela vai trazer benefícios, porque ela já tá, o cara que faz a armação, ele só de bater o olho, ele já sabe como que ele vai cortar o ferro. Agora, muitas situações que ficam nebulosas, a visualização, a forma de agora trabalhar dentro de modelos, você consegue trazer muito mais clareza. A gente, fazendo uma implantação numa construtora, eles tinham uma convenção para fazer detalhes hidráulicos. E aí eu lembro que a primeira coisa, quando foi fazer uma biblioteca, template e tal, eu falei assim, vai mudar um pouco o jeito de vocês representarem. Mas vai mudar, me mostra primeiro como é que vai ser. Peguei um shaft deles, o shaft de obra imobiliária de Minha Casa Minha Vida, né? Que são apertados, cheio de tubulação. Fiz o detalhamento. Primeiro que eu fui pegar os detalhes de CAD, tinha problema nos CADs, porque era sempre aquela coisa assim, esse detalhe aqui que eu vou seguir, mas não tá batendo. Não, esquece, que esse detalhe tá com problema. Não tinha nunca o detalhe que era o detalhe certo. E aí, na hora que fez, aí mostrava que era extremamente apertado e apareceu ali as coisas que na obra tinha que resolver.
Então, nesse sentido, a visualização 3D e agora a gente encontrar formas de transmitir a informação com maior clareza, as possibilidades de fazer explodindo as peças para mostrar toda a composição que está sendo feita ali naquela... Então, o BIM ele traz esse benefício, né? Eu concordo nessa questão de que a gente vai estar mudando um pouco a convenção de se apresentar um projeto, porque até para a pessoa final fica muito mais fácil dela visualizar. Sabe uma curiosidade que eu estudei? É assim, móveis. Vamos pensar assim, o famoso, igual da Tokstok, da Mobly. Cara, pega qualquer um, monta um móvel. Aquele faça você mesmo. Como que é a explicação para você montar algo? É aquele explodido. Tudo 3D, explodido. Sim. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. E aí, traz isso para um desenho técnico, só técnico. Uhum. No final, o que a gente quer ter é, chegou a informação como deveria? Não é aquele negócio, esse parafuso não serviu pra nada, deixa eu jogar fora, né? Sobrou esse parafuso. O que eu tô querendo dizer é, na construção, eu entendo que é a mesma forma. Quando a gente vai representar um projeto de arquitetura ou de engenharia, nesse caso, por exemplo, daquele das lianas que a gente falou da Matarazzo, cara, o que a gente entregou de produto gráfico 3D, a riqueza de detalhe, a peça encaixando, a compatibilização mostrando em 3D, eu diria que eu acho que foi uma briga que eu tive na época, porque o pessoal falava, olha, isso aqui não é um executivo. Eu falei, não, isso é mais que um executivo. Claro. Porque eu tô te entregando tudo em 3D. Porque a gente criava raio-x, tudo. E foi engraçado, porque foi um projeto que nasceu primeiro pra gente fazer a tropicalização, depois a gente fez o projeto, a compatibilização, o escopo foi aumentando. Depois a gente fez o projeto de produção, pra época, esqueci o nome de pré-fabricados e fachada, Stone. A gente fez todo o projeto de fabricação pra Stone, os de insert. Então, assim, cara, de um modelo BIM a gente saiu com um monte de entregáveis. E tudo 3D. E na época, assim, eu falava pro pessoal do escritório, eu falei, gente, vamos partir do caminho assim. O que vamos imaginar que a pessoa não sabe nada, ela tem que executar isso. Sim. E aquilo ali pra gente foi um exercício muito interessante, porque eu, por exemplo, como dono do negócio, eu poderia falar, quer saber? Tudo planta, corte, elevação, desenhozinho padrão. Eu falei, não, vamos tentar propor algo, se alguém falar alguma coisa... a gente faz diferente, né? Então foi interessante porque a gente juntava a planta e botava o 3D do lado da peça, como ia acontecer, sabe? E o pessoal super elogiou o trabalho, assim, claro. sabe? Então, eu acho que entra um pouquinho, que depois a gente vai entrar agora no próximo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de gestão e inovação, porque envolve quebrar barreiras, envolve testar produto, envolve cliente, envolve prazo, envolve cronograma, envolve qualidade, né? É bonito falar tudo que a gente tá falando. Mas um trabalho do cão. Mas dá um trabalho para chegar nesse resultado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, nesse próximo bloco, como que você, principalmente numa empresa tão grande como a Sondotécnica, acho que deve ter um desafio grande de falar desse núcleo, né, de inovação que é esperado dele, e como que você vai lidar, porque uma coisa que eu percebi o BIM não tá te dando menos trabalho. Ele qualifica mais o seu trabalho, ele valoriza mais o seu trabalho, mas você tem mais trabalho quando a gente fala intelectual ali, né? Então, elimina aquela parte toda braçal, aquele famoso monkey job ali, né? Trabalho macaquinho de ficar desenhando, para você ter um trabalho muito mais pesado intelectual, né? Então, na Sondotécnica, a gente montou agora um hub de inovação, né? E ele tem 3... E eu sou responsável por ele, né? A Sondotécnica, como eu estava dizendo, ela tem uns 70 anos de idade, né? E o CEO hoje, ele é uma pessoa com uma cabeça muito boa, muito aberta, uma pessoa, Fábio Bergman, uma pessoa, assim, excepcional. E ele colocou assim, olha, eu preciso que essa empresa dure por pelo menos mais 70. Já tem 70. Minha função aqui, no mínimo, garantir que por mais 70 ela esteja viva. E não é possível isso se eu não pensar em inovação, né? E aí deu esse filho assim para mim, eu falei, caramba, é muita responsa, né? E aí a gente eu estou trabalhando nisso faz mais ou menos uns 2 anos, e agora ele está bem estruturado, assim, eles são 3 pilares, né, o nosso setor de inovação. Então tem um pilar que a gente chama de Academy, que é justamente garantir a troca de informações entre os diversos colaboradores, né, fazer com que as inovações que acontecem picadas, que é normal que aconteça, né, porque a inovação numa empresa está em todo lugar, né? Sim. Em todos os departamentos. Pode estar em qualquer... Então, como que a gente faz chegar, né? Porque a dor pode ser a mesma, né? Sim. E às vezes não é óbvio, porque, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo uma solução que um
o Giovanni, de drenagem deu com Dynamo e Civil 3D lá para contagem de bueiro, era uma complicação lá que a concessionária de rodoviária pedia para fazer de uma forma bem detalhada, como que ia ser para o quantitativo e tal, e ele conseguiu fazer numa rotina com Dynamo. E aí, com essa informação, ele gravou um videozinho de 15 minutos, a gente divulgou isso, uma pessoa que trabalha com ambiental falou, pô, mas isso não dá para eu contar árvore? Quer dizer... Já era a mesma solução, era só trocar o tipo de objeto. Exato, mas nunca que essas pessoas iam se falar, porque são de departamentos distintos, são de clientes completamente diferentes, são questões completamente diferentes, mas quer dizer, a inovação está ali e as dores são as mesmas. Né? Então, um dos pilares nossos é justamente esse que a gente chama de Academy, que a ideia é conseguir fazer circular a informação. A informação chegar até todos os departamentos, né? E aí a gente tem dois lados, um é o bias, que a gente fala que é feito por nós, né? O que circula ali, e também o LearnLink, que é a ideia de fazer conexões ali, né? De trazer o que está acontecendo. Então, a gente tem palestras, que pessoas vêm de fora e contam um pouco a experiência e tal, né? O outro pilar nosso é de solution, que daí a gente tem uma equipe para apoiar em soluções, né, tecnológicas, aí por isso que o João Gaspar agora está conosco, né? Agora chegou César Barbalho, tem uma equipe muito boa, o Lucas Melchiori, a gente está com uma equipe 10, Heloísa Massuda, e apoia todos os setores ali da empresa com dores, né? Assim, para resolver as dores, né? Então, eles vêm com as questões e a gente vai dando soluções. E às vezes soluções são dessas que a gente imagina num setor de inovação, tipo criar um aplicativo, criar uma solução tecnológica ali, e às vezes a solução é mesmo de procedimento. Às vezes não é uma questão de criar, né? Uma questão processo, mesmo de processo, mudar ali, e um processo pode ser muito inovador, né? Às vezes com as mesmas ferramentas você encara de outra forma e isso gira de outra maneira, né? Criando valor. Então, esse outro é o mais importante, que a gente acha que é o coração, que é o solution, né? E um terceiro nosso é ligado ao experience, que é essa sala que a gente acabou de inaugurar, fica em frente à prefeitura, ali no Anhangabaú. É uma sala de experimentações mesmo, imersiva, né? Então, tem óculos de realidade, tem tablets para conseguir ver realidade virtual, aumentada, tem holograma, uma graça, holograma gira, o negócio fica girando ali, tem umas coisas lindas, né? Projeção, enfim, coisas bem interativas, telas para ficar mexendo, enfim, né? Um parque de diversões lá. E é aberto ao público esse? Tem uma agenda, né? Quiser agendar, tem que mandar e-mail, vai lá para bianca.santos@sondotecnica.com.br. Vou encher, coitada, de e-mails, solicitações. Trabalha comigo lá, Bi. Então, e a Bianca ajuda lá a organizar o programa de visitas, né? Tem que bacana. Programa. Depois passa umas fotos pra gente colocar aqui no podcast, vídeos, se tiver. Isso. Não, foi muito... A gente inaugurou recentemente e foi lindo. Sim, foi lindo. Porque teve essa... É muito legal a inovação, né? No sentido de... Despertar ali também o pessoal abrir a mente, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu achei interessante que você estava tratando, por exemplo, do interligar, às vezes, pessoas que pareciam desconectadas. A gente percebe muito, assim, se as pessoas têm um olhar de mesmo em outra área, você ter... Eu trabalho com construção civil, mas você está em contato com o que está acontecendo na área de programação, você está em contato com o que está acontecendo na indústria, você está em contato com outros mercados, mas você sempre olhar pela ótica de tipo, isso daí será que está acontecendo no meu mercado, no meu dia a dia? Porque você consegue trazer esses processos, né? A própria metodologia ágil, ela surgiu por programadores para a área de programação, e hoje ela é uma metodologia que todo mundo, o próprio PMBOK, teve que se adaptar porque já não era mais um processo convencional. E então eu acho muito interessante essa questão de trazer essa conexão entre pessoas, às vezes em áreas diferentes, para provocar ali, porque muitas vezes a solução que o outro está resolvendo para ele faz parte para mim também, né? Só olhar de outro ângulo, né? Eu acho isso muito interessante. Então precisa olhar de outro ângulo, né? Assim, sim, com certeza. E é interessante porque vira um lado mais sensível das pessoas, né? Acho que pega um lado... O estagiário que senta ali em frente à Bia, né? O Daniel,
Ele vive no civil lá, trabalhando com alinhamentos rodoviários, Uhum. fazendo os projetos lá, e um fone de ouvido assim, desse tamanho, assim, fonão, né? Aí a gente ficou, o que será que esse cara ouve, né? Aí a gente descobriu que ele ouve música clássica. É nada, e fazendo rodovia. Ele... Estagiário ouvindo música clássica. Eu não acreditei, assim. Sim, só Beethoven, Chopin. Não, o cara, assim... E na humildade ali, sabe? Uhum. Fazendo os alinhamentos, as coisas lá. Todo mundo ia achar que tava escutando um funk, uma coisa de jovem. Vamos ver o pessoal da SBT tá ouvindo depois? Aí eu não aguentei, falei, aí descobri mais, não é só isso. Ele toca violoncelo. Falei, cara, Tinha tem um talento que ser ali. demais, né? Pô, meu, é demais, só podia Legal. estar ali com a gente, né? Legal, legal. Aí trouxemos o violoncelo pra lá, e aí o cara toca violoncelo. Não, aí não, olha, que empresa de engenharia tem? O violoncelo ali no meio, lá o pessoal ouve o violoncelo e tal. Aí tá a volta. Que loucura. É Legal. loucura. Sim. Agora tem um Jenga ali, se você saiu pra almoçar, compraram um Jenga, Ah, sabe? Aquele joguinho, assim. Legal. Aí você fica pensando, que engraçado, né? Por que o pessoal... Eu acho que a inovação tem essa provocação, né? Não foi uma Sim. coisa... Porque as empresas, muito empresas assim, corporativas, acabam criando áreas que eles chamam áreas de descompressão, né? Uhum. Tem algo ali, tem alguma coisa esquisita ali, né? Não tem assim? Aí põe uma mesa de pebolim, né? Uhum. Mas sei lá, né? Não sei quanto que... É porque é muito pessoal, né? Por exemplo, a gente colocou aqui tem o fliperama, aí você coloca um Nintendo Wii, aí você coloca... Mas não é todo mundo que tá disposto a ir ali, ligar o videogame, fazer É o isso. que Porque tem a ver com as pessoas porque ali, tem muito a ver com né? o hobby, tem muito a ver com outras coisas que a pessoa gosta de fazer, né? Eu acho que Eu acho que deixar aberto, né? Eu fiquei incrível que como as coisas começam a aparecer, né? A brotar, né? Você começa a perceber, pô, tem um cara que tá violoncelo ali. Aí tem, de repente na mesa ele apareceu um Jenga. Olha que legal, um Jenga, né? Sim. Então começa a aparecer umas coisas assim, né? Então, Mas esse aí, nosso aí é o hub. ambiente, né? Que Eu acho que é o ambiente. Ele tem que... O ambiente pelo menos eu vejo assim, de inovação, é aquilo que você falou. O pessoal às vezes confunde o método Google, né? Aquele negócio de espaço aberto, colorido... Um monte de puff que ninguém tem tempo de sentar porque tá enlouquecido. Um monte de puff, bota um Né? escorregador que usa... Aí você pega quantas vezes o escorregador em um ano? Sei lá, 5 vezes ali. Mas é verdade. E acho que é um pouco... Aí entra um pouco também da arquitetura corporativa, o que eles fazem ali de projeto. É uma regrinha, né? Tem que ter assim, né? E um medo que eu tinha muito, toda hora eu tô perseguindo, para um hub de inovação não ficar assim, aquele aquário, né? Uhum. Ah, vamos ver o hub de inovação da empresa. Aí pega a chave, abre, né? Isso é E tá lá importante. uma coisa completamente perdida, desconectada. Esse assunto é E o importante. pessoal lá na obra xingando porque tá fazendo a coisa no papel. Sabe? Então, assim... Tem que ter um objetivo, tem que ter... Sabe? Tem que servir. Isso, tem que estar estar a junto. serviço. Tem que servir, essa é a Tanto palavra. meu, que assim, a gente brinca assim, foi derrota, a gente faz os cálculos das horas, para que fez durante o mês, aonde que atendeu, e se as horas estão só ali voltadas de auto-inovação, sabe assim, não, porque eu fiquei fazendo isso para inovação, para inovação, não, para lá. O que você fez lá para atender esse URB, para a Artesp? O que você fez para atender a SEAB? O que você fez para atender a CMH? O que você fez para... Porque se a gente não... Para o DR, né, para Eco-Rodovias, aonde que... O que você fez para atender os clientes, né? E os colaboradores nossos todos, quanto que eles estão realmente usufruindo da inovação? Sim. Então, aí a gente fala... Então, quando começa a ter a hora que não é inovação pela inovação, a gente fala, ih, tá na derrota, a gente brinca, né? Porque, pô, ou a gente tá lá para servir, Eu acho que não faz sentido. Eu acho que tem um ponto muito importante que você falou. A gente foi na Starts, participou de alguns eventos de algumas empresas de inovação, algumas provocações. A gente participou até lá na Cury, aquele evento do Inova Cury na época, né? Que a gente provocou lá, né? E a gente percebia justamente isso. Porque, assim, inovar parece que é o tempo todo você buscar algo, né? Que você está buscando ali novo, buscar algo que vai gerar valor, algo que vai mudar a vida das pessoas. Só que uma coisa que a gente já percebeu, não é todo mundo que tem o perfil de inovar. Não é todo mundo que quer inovar, né? Às vezes o cara só quer fazer o trabalho dele, dar o horário e ir pra casa dele. Sim. E tá tudo bem. Sim. É porque eu vejo assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio
de você não só criar o ambiente, acho que a Sim. empresa tem uma participação muito grande nisso, Sim. assim como também entender quem são as pessoas e como se coloca isso para as pessoas inovar, porque eu acho isso muito... Por exemplo, vamos colocar uma caixinha de sugestões. Passar um ano, uma sugestão que era, sei lá, troca alguma coisa do banheiro, né? Não é inovação, né? É resolver um problema. E assim, o que você falou, o que você está fazendo para outra empresa que agrega valor? Porque eu faço essa provocação pro Jonas, porque eu tenho na minha cabeça, eu acho que inovação, ela vem muito assim, é uma particularidade, às vezes, de alguns seres humanos, não é todo mundo que é criativo para inovar. Tem gente que é criativo para pegar uma inovação e desenvolver, mas não para ser criativo para sugerir uma inovação, né? Sim. E eu acho muito difícil plugar essa chave, sabe? Você plugar tudo e pum, acendeu a lâmpada ali, sabe? Então é interessante porque essa empresa, a Sondotécnica tem 70 anos, né? Para sobreviver 70 anos, é muita tradição, né? Assim, Sim, tem que ter tradição. tem que ter procedimentos muito claros, tem que ter muita, né? Tem um processo de qualidade, né? Sim. O SGI, que o pessoal chama, a Estefânia tá rasgando o SGI, né? Que é o sistema de gestão, né? O pessoal fica tenso, né? E me parece, SGI parece uma coisa meio de militar, não parece? Eu fico assim, gente, vão me prender aqui, né? Que eu tô rasgando SGI. Mas eu tenho um maior carinho pelo SGI. Na verdade, assim, e é outra coisa, é outra missão nossa. Não adianta nada se inovar se isso não vai pro tal do SGI. Ele tem que virar um procedimento Tem que virar interno. um procedimento de qualidade. Senão o que adianta? Ficou... Virou um oba legal, né? Virou só um oba-oba, né? Né? Agora, quando falaram, Stefania, agora você vai virar gerente BI Inovação. E eu falei, poxa, aí eu fui fazer uma reunião, eu falei, caramba, não vai rolar esse nome. Porque inovação, o pessoal fica assustado, sabe? Porque tem isso que você fala, tem um pouco assim, o que é inovar? Eu tô aqui na boa, tá dando certo. É uma empresa que tá dando certo, você vai ficar inovando pra quê? Né? Deixa tá funcionando, aquela coisa... Time que tá ganhando não se mexe. Não sei, mas o que você vai fazer? Para de inovar, ainda vi uma paulista, porque é carioca, né? Eles falam, pô, vem uma paulista aqui, ficar palpitando. A gente tem esse problema mesmo, né? Sim. É uma resistência, não tem como, né? Ainda mais eu sou arquiteta, mulher. Uma empresa de engenharia. Também, né? Pô, não, isso é importante falar. Arquiteta, não é engenheiro, né? Mulher, né? Uma empresa, né, que tem essa tradição lá, e vem um pessoal, vem inovar, né? Paulista, pô, né? Demais, né? Aí o pessoal falou, Stefania, deixa eu dar um bizu pra você, eles falam bizu, é tipo uma dica, né? Te dá uma dica, né? Então, eu acho que é uma batalha diária, no sentido assim, não, mas ao mesmo tempo é isso que eu falei. Assim, é uma empresa com uma cabeça, a gente brinca que é uma senhora antenada, a Sondotécnica. Uma senhora de 70 anos, mas é muito antenada, né? Porque tem uma cabeça do CEO que é uma espetacular. Isso é legal você falar, porque a visão vem de cima para baixo. Não, né? vem uma visão assim, gente, é assim, né? E eu tô brincando, porque brincando meio falando, mas é verdade, né? Mas também num tom numa boa, né? Que faz parte, eu acho que em qualquer lugar faria parte um pouco de resistência, né? Pô, tá funcionando, né? O que vai mexer, né? Então, também vem um respeito muito grande nosso, da equipe de inovação, de que não pode mexer com um time que tá ganhando não uma transformação pela transformação. Bora trabalhar e fazer do jeito que a gente tá fazendo, com melhor qualidade, mas podendo usar a nossa cabeça com coisas realmente importantes, automatizando uns processos que são árduos e que não precisaria, né? Talvez a gente poder apresentar para o cliente uma coisa que ele vai gostar mais, que vai dar agregar mais valor ao projeto, né? Então, nesse sentido, né? Eu acho que a coisa aí anda mais fácil. Então, às vezes, eu nem falo que eu sou de inovação, né? Cara, melhoria de processo. Eu sou do sistema de qualidade. Né? Não, mas eu gostei muito da sacada que você teve, porque a gente fez um podcast sobre inovação também aqui com o Gustavo Neio, né? E ele trouxe bastante teoria também, algumas questões que a gente percebe que inovação realmente é uma palavra que intimida, até porque, pelo que eu te falei, eu tenho, por exemplo, um perfil que eu gosto de inovar, eu gosto de ver um problema como uma forma de proporcionar novas soluções, é por isso que eu tenho empresa e tudo mais. E por isso que donos de empresas, geralmente, eles gostam de inovar, porque eles gostam de trazer uma forma de resolver o problema diferente. Só que quando a gente leva isso para o colaborador, ele já não tem essa... Claro. Ele não foi contratado para isso. Existem
Por isso que eu falei Não, assim... e ele sabe que funciona daquela maneira, né? Vai Exato. saber se vai funcionar da maneira como o pessoal tá falando. Mas você né? sabe que, por exemplo, quando a gente contrata as pessoas, eu coloco, olha, aqui é um ambiente desconfortável. No sentido assim, ó, é um ambiente que lida com tecnologia, é um ambiente que você vai ser provocado, no sentido bom assim, de sempre estar fazendo coisas diferentes o tempo todo. Você nunca vai ficar fazendo a mesma coisa 100% das vezes, né, Jonas? Sim. Não, e até a gente tem essa característica de buscar... Hoje a SPBIM para os funcionários, você tem um arsenal de softwares, de tecnologias à sua disposição. A pessoa, se ela está aqui no escritório, ela consegue estar no Revit, no ArchiCAD, no Rhino, no SketchUp, ele vai ter Navisworks, Solibre, ele tem um arsenal de ferramentas. A gente teve um caso recente. A gente estava desenvolvendo uma biblioteca de fornecedores que a gente estava modelando no Revit. Só que era uma coisa muito orgânica, muito... Eram uns móveis rústicos. Parecia árvore. Era tudo como se fossem uns troncos. Sei. E aí, a primeira experiência foi extremamente demorada para se fazer no Revit, pela limitação das formas dele. E aí, Só que a gente conseguiu entregar um produto de qualidade, o cliente gostou e o cliente buscou novamente. E aí a gente falou, pô, se eu fazer de novo, a gente sabe, o Rhinoceros dá para fazer essas formas muito melhor. Né? Então já vamos... Quem aqui que quer pegar no Rhinoceros e tentar? Em meia hora a pessoa fez um item que a gente fazia antes demorava muito. Né? Então assim, a pessoa... ter essa visão também de aproveitar as oportunidades que ele tem ali à disposição. Como você falou do exemplo aí do Civil 3D, que o cara conseguiu no Dynamo automatizar um processo que era manual. Muitas vezes, no dia a dia, a gente tem à disposição ferramentas que não precisam ser digitais, né? Mas que pode trazer melhoria para o meu processo, ou até uma melhoria pontual, ou uma inovação completa em cima daquele processo, né? Sim. Basta as pessoas... E acho que a resistência... eu imagino que vocês estão ganhando muitas vezes, igual você falou, né? Resolvendo uma dor que antes era manual para o cara, e ele fala, pô, o setor de inovação ele tá me tirando uma bucha que eu tinha aqui em cima, né? Porque, querendo ou não, a inovação muitas vezes ela é benéfica para o pessoal operacional. Senão não faz sentido, né? Ela não pode ser uma coisa realmente que só gera burocracia ou um processo que não faz sentido no final das contas, né? Que ele não entende o sentido. Isso. Então, e às vezes tem uma coisa... Acho que você que falou, né? O BIM às vezes dá mais trabalho, né? E realmente tem essa coisa às vezes dá mais trabalho, só que o resultado, né? É muito melhor. Aí você fala, calma, eu não tô entregando a mesma coisa, é outro produto, né? Que eu tô entregando, né? Sim. Tem um exemplo que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, que a gente faz também, além de desenvolver projetos, a Sondotécnica também faz gerenciamento, né? E fiscalização e tal, de projetos e obras, né? E aí tinha lá um produto que era fazer gerenciamento de rodovia. Então, assim, para saber se as rodovias estão em bom estado, não estão em bom estado, se precisa aí notificar a construtora para poder, né, resolver lá o buraco na pista, coisa do gênero, né? E aí isso era feito manualmente, as identificações, tirava a foto, chegava no escritório, aquela bagunça, né? Porque imagina se tirar foto de um buraco do asfalto, vai saber de qual asfalto que era. Aí voltava no mês seguinte, será que era outro buraco que tamparam ou será que abriu outro? Colocaram um cone no lugar. Já foi, né? Vai saber. É muito Tava faltando o quê? Incluir informação não é verdade? Aí a gente criou um aplicativo móvel para isso, né? Para georreferenciado, super legal. Né? Com Q-Field, as coisas muito loucas, muito bacana. Criou um aplicativo móvel, Sondotécnica, a gente chama de rodovia online. Então, e tudo georreferenciado, é para o banco de dados espacial, uma coisa louca. Aí o pessoal ainda não estava usando. Só, gente, é muito melhor. Não, mas tinha uma resistência para uso. Quando o pessoal começou a querer usar e chorar para usar, quando eles viram que o fato de estar entrando ali digitalmente, como é o do... Digitizado. Ele Dudu Ribeiro. Isso aí ia para um banco de dados espacial que fazia com que fosse possível, com Python, fazer um relatório automatizado. No formato do cliente, é um Excel, com um cabeçalho lá, não sei o que era, do cliente queria exatamente aquilo. Então, automaticamente... O relatório saía antes, depois, mesmo, não sei o quê. Ele não precisava mais ficar sentado montando um relatório que devia ser um trabalho do cão. Um trabalho que ele confessou, um dos engenheiros confessou que demorava 2 dias, demorou 2 minutos contados no relógio. Aí ele começou a chorar, eu quero, cadê aquele? Eu falei, agora você vai usar, né? Um aplicativo móvel, né? Então, às vezes, demora para entender
essa inovação, às vezes dá trabalho mesmo. É E mais pra ver, chato. e pra ver o benefício. Porque eu falei, quando a gente cutuca na dor ali, você traz o benefício, pra ele fica nítido que ele precisa daquele produto. Claro. Seja interno ou externo. Se a gente ficar só ali, não, troca a prancheta e põe ali. Pô, mas por quê? A prancheta tá melhor, não bate sol pra ficar vendo aquela tela no meio da rodovia. Depois que viu que não, é melhor eu fechar um pouquinho e pôr um óculos escuro e olhar a tela e fazer a coisa ali rodar, porque depois vai automatizar, pô, Sim. aí ele faz, né? Mas eu vejo muito também, depois que eu comecei a estudar sobre marketing, vendas, tudo isso, eu entendo que assim, a gente tem que parar de vender o produto e vender o benefício, sabe? É isso. Porque a gente fica focado muito, nossa, o produto é o top, valor, é isso. Né? E no final é isso, você quer resolver o problema do cara, a dor do cara qualquer. Ele gasta mais tempo, às vezes é o trabalho que ele não gosta ali, que é um trabalho... Eu falo de 100%, a gente nunca gosta de 100% do trabalho, né? Mas eu digo assim, tem uma parte do trabalho que dá pra gente tirar, né? Que é um trabalho ordinário. E uma coisa que o Jonas estava falando também, que eu acho que é importante quando a gente fala sobre essa parte de inovação também, eu acho que é o papel fundamental de gestão e saber contratar. Sim. Porque é aquilo que eu falei, se você não tem uma metodologia não só interna de desenvolvimento de projeto, você tem academia, aí você tem um departamento de inovação. Eu digo assim, isso tudo não pode ser só a Stefania, entendeu? Não pode ser uma pessoa, isso tem que ser a cultura da empresa, ela tem que ser da sondotécnica, não pode estar lá com o seu Jaime somente, entendeu? Ele que nem falou, tem que durar mais 70 anos, não sou eu, é a empresa, né? Que é o que a Apple conseguiu fazer até hoje, mesmo depois do Steve Jobs. Cara, a tecnologia, ela existe, ela persiste, continua, e a cultura, cara, a pessoa pode passar 20 anos e na Apple, cara, sabe da cultura Apple. Sabe que a cultura... Por isso que é importante a SGI. Né? A gente fica com medo, mas é importante. Sistema lá, os procedimentos, a qualidade, né? Isso você perpetuar. Você deixa aquilo registrado, né? Aquilo é o ativo, né, da empresa. Isso daí eu tinha... Logo que eu me formei, um dos primeiros trabalhos que eu entrei era de georreferenciamento. E aí eu cheguei, era um escritório, esses escritórios bem familiares, pequeno. E aí eu cheguei lá, falaram, o cara vai fazer o levantamento lá na fazenda, traz todos os pontos, e aí a gente tem que fazer esse relatório aqui, o memorial descritivo com todas as divisas, né? E aí, e como é que faz? Você vai pegar cada ponto e aí você tem que descrever o vértice tal, com vante e tal, e você tinha que ir ponto por ponto escrevendo um relatório gigante, ainda mais quando era córrego. O córrego ele tem 1 milhão de pontos, ainda quando é as divisas maiores assim, beleza, mas o córrego... E aí eu lembro que o primeiro relatório que veio pra mim, eu falei, não é possível que eu vou fazer isso aqui manual. E aí chegava, Jonas, já fez seu relatório? Não, eu tô fazendo outra coisa. A minha sorte é que eles me deram espaço pra isso, mas tô fazendo outra coisa. Jonas, eu preciso do relatório, calma. E aí no final eu fui lá, eu fiz um código de Python do jeito que eu sabia fazer, que era meio grossão, mas eu fiz lá pra escrever, porque boa parte do negócio era manual, mas era repetitivo. Eu fiz a rotina, ele ia rodando lá, quando era um vértice de tal jeito ele mudava a descrição e tal. Eu colocava eu só colocava qual que era os limites, porque tinha que descrever cada um, qual que era o proprietário, o vizinho, né? Sim. E aí rodava. E aí eu conseguia fazer o relatório instantaneamente. Só que era um escritório que, tipo, eu tentei explicar como é que fazia. Do jeito que eu fiz, era ainda complicado, porque eu não sabia fazer uma interface que ficava simples para todo mundo. Então foi uma coisa que eu fui lá, vamos dizer assim, eles me pagaram para fazer isso enquanto eu tava lá, porque eram as horas, mas ninguém conseguiu usar. E foi uma coisa que depois que eu saí do escritório, não perpetuou. Então... a empresa saber trazer esse processo e, lógico, ter pessoas que querem absorver as inovações. É lógico que esse exemplo, se tivesse só alguém para fazer uma interface melhor, já teria resolvido o escritório todo, porque aí ficava fácil, né? Mas eu acho que é isso. A inovação não pode ficar só naquela pessoa que desenvolveu. Mas aí entra o papel que a gente tanto tem aqui na SPBIM, como também na Sondotécnica, que é assim, você tem que ter uma academia interna. Por exemplo, a gente tem hoje aqui toda uma estrutura intranet de EAD, que é justamente onde eu faço assim, isso aí tem que virar 3 padrões que a gente fala. Tem que virar escrita, áudio e vídeo. Que legal. Por quê? Vou aprender com vocês. Não, eu adorei. Não, porque você tem que pegar isso aí que ele transcreveu, porque assim, é a forma como a gente aprende. Aí a vantagem de ser escola. Porque assim... Como que é? Repete pra mim. A escrita, áudio e vídeo. Por que o áudio? Porque tem gente... tipo aqui, né? Podcast. Exato. Vai ouvindo do rádio. Eu fui aprender quando eu fui fazer curso de memorização e leitura dinâmica com... Como é que chama? Aqueles cursos de neurolinguística.
Tá. Porque você tem que entender como as pessoas aprendem. Então, assim, tem Que gente que legal. aprende por toque, por escrita, né? Tem gente que aprende por escutar, Ouvindo. tem gente que aprende pelo cheiro, por ver. Então, quando a gente faz as 3 formas, é impossível eu pegar uma pessoa e ela não entender a mensagem que eu tô passando para ela. Amei. Então, você pega Eu um vou- relatório, Eu vou inovar, te copiando. só coloca a fonte lá, SPB, né? SPM. Mas sabe que isso daí ajudou muito? Por exemplo, se você entrar no site da SPBin, você vai ver que a gente coloca lá artigo, aí tem o podcast, que o cara pode escutar ou ver, e tem um artigo E tem pra um ele ler. artigo. Pronto. Então, assim, é que no final a gente queria quebrar as objeções para não ter desculpa, pra pessoa falar, eu não entendi. Eu não Porque tenho por mais. tempo de ler, né? Exato, por mais que o Jonas fez algo que é complexo, putz, ele é um ser humano, ele conseguiu transcrever. Às vezes ele demorou 2 horas, 3 horas para poder executar aquilo, e uma pessoa às vezes vai demorar 5 minutos. Sim. É claro que aí entra numa interface de ter um aplicativo, você tem que ter um investimento maior e tudo mais. Sim. Mas dependendo de você ter um aplicativo ou tenha uma solução, a solução tá ali. A solução tá ali. Sabe que às vezes a gente faz assim? Pega alguém que não entende desse assunto e fala para entrevistar a pessoa. Fala mais. Né? Aí a pessoa vai anotar. Não, mas você clica onde aí? Tá, e depois, não sei o quê. Porque daí é mais fácil criar um procedimento. Faz um UX da pessoa ali. legal. Entendeu? Você- É porque você vai com a pessoa que seria o usuário que precisa entender como Isso, que funciona. isso. Se você explicar pra ele e ele descrever, é o jeito que esse tipo de pessoa precisa. Legal. Exato. Isso. Aí depois a gente testa com um terceiro, né? Aham. É, Assim isso- que a gente vem fazendo isso. Vocês podem copiar, isso é legal. Pronto, a gente faz uma troca aqui, né? Mas é assim, é interessante quando a gente vai bater nesse espaço, porque justamente, às vezes a gente tá fazendo uma coisa. Hoje tem quantos funcionários a Sondotécnica? Putz, não faz essa pergunta difícil. É complexo. Não. É complexo, mas por volta de 400. 400. Então aqui a SPB hoje tem 30. Vamos pensar assim. Vamos pegar que é uma empresa que tem nem 10% do tamanho da de Sim. vocês, né? E tem empresas que a gente trabalha que tem 4 pessoas. Então eu falo pra todo mundo, cara, independente do seu tamanho, você não precisa, se for 4, 40, 400, até a Cury que tinha mais de 1.000, a gente fala assim, processo, tecnologia e gestão, você consegue fazer. Independente se você vai usar o Google Drive, Sim. se vai usar um Word, se vai usar um caneta, Sim, papel. sim. Eu só falo pra Do pessoa, seu tamanho, depende. o que vai te transformar grande não é você ter grande toda essa tecnologia. Não. É a mentalidade que você vai ter para sua empresa pequena ser grande. É isso que eu falo. Porque às vezes essa questão de ser grande, né? Do processo. Às vezes não precisa ser grande. Você pode ser muito bom e ter um processo muito bom sendo pequenininho, né? Exato, eu concordo. E ser uma super empresa, né? Que faça uma coisa muito bacana, sendo ali naquele tamanho, né? Então, acho que tem essa coisa de empresa grande, é super legal, empresa pequena. Às vezes não o legal é fazer direito, né? Assim, E acho que até é um independente passo que faz com que muitas empresas não cresçam, é não conseguir fazer isso, de estruturar os processos, né? Porque se eu tô sozinho, então eu sei tudo que eu faço. Mas se eu quero crescer, se eu não deixar isso com um processo documentado, como é que eu vou passar isso para outra pessoa que vai estar entrando para me ajudar? E aí isso para eu ir escalonando para 10, 20, 30 pessoas. Eu preciso de documentar, eu preciso de ter uma forma de que isso esteja... O Jonas, o Júlio, a Estefânia fazendo seja o mesmo padrão da empresa. Estruturada, né? Não, você quer um exemplo? Ó, a gente não estaria fazendo esse podcast se a gente não tivesse processo, tecnologia e pessoas. Né? Então, foi o que eu falo pro Jonas, por exemplo. Hoje entrou um colaborador novo e foi fácil, porque a gente antigamente ficava gastando muita energia e falava assim, cara, você vai sentar aqui, a pessoa vai te explicar o trabalho, você vai fazer o login no portal e vai fazer a integração. Uhum. Pronto, assiste tudo que tá aí. Depois, se alguém você vai te tirar as dúvidas, explica, faz um teste AB ali rapidinho, pronto. Antes, esse processo tinha que ficar alguém do lado, acompanhando. Sim, então, sim. assim, eu digo assim que tecnologia, inovação, tudo isso, é a moeda do futuro. Uhum. Eu falo para todo mundo. Então, assim, é claro que uma empresa, ela não consegue, né, Jonas, gastar metade do que ela tem inovando. Sim. Ela não consegue. Não. Mas ela tem que entender que parte do que ela tem de investimento tem que ser inovando. Tem que ser inovando. Porque assim, tem muita empresa que não está inovando, tem muita empresa que está trabalhando. Uhum. Então eu falo assim, o que você faz de diferente que você não fazia há um ano atrás? Ah, não, eu faço da mesma forma, igual você. Fez lá o script, volta lá, às vezes não tá nem usando o script, ainda voltou no tempo, né? Aqueles caras que usam o Topo 2000. Eu lembro que quando eu tava lá, todo a superfície, né, pra curva de nível, era acho que era o topográfico, alguma coisa. Não tinha que ser rodava o computador na
mais novo. E aí, logo que começou a vir isso, eu comecei a fazer no Civil 3D. Aí eu lembro que quando eu saí, me ligavam. Ô, Jonas, como é que usa esse programa aqui mesmo? Porque ninguém sabia usar, ninguém tinha aprendido como é que gerava a superfície lá. Mas isso é um pouco da cultura também nossa, porque antigamente você comprava um programa, pra você era aquilo. O AutoCAD fez isso com as pessoas também. Você comprava a prefeitura, tinha AutoCAD 2010 há quanto tempo? Ah, não, 2010 já serve, até hoje faz o que eu quero. E as novas tecnologias vão crescendo e você não acompanha mais. Não adianta você ter um computador lá que tem 2010, né? Então, eu acho que também queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você vê dentro dessa parte de BIM e inovação, porque o pessoal, tudo bem, quem tá vendo aqui acha que é tudo, né? Hoje é tudo rosas ali, é tudo bonito, é tudo fácil. Não sabe a dificuldade do dia a dia. E também eu acho que a gente tem um papel aí, como vocês, né, que tem o papel de divulgação e tal, e a gente aqui na Sonda Técnica muito apoiando aí contratações em BIM e tal, a gente tem um papel fundamental que também é um pouco de desmistificar, não sei se vocês sentem isso, Sim, né? concordo também. Porque é muito comum, a solução então é o BIM, ou a solução eu vou fazer, vocês estão fazendo parte de captura de realidade, né, e tal. A solução é encher isso aqui com nuvem de pontos, vou fazer um monte. E aí a gente vê que o pessoal não sabe usar, não tem computador para isso. No fundo, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Assim, para que você quer? Eu sou apaixonada por BIM, sou apaixonada, mas assim, para que você vai usar? É para ter um orçamento melhor? Então, bora trabalhar nisso? Não vamos ficar fazendo caixinha sextavada de não sei o que você não vai ter computador gamer aqui para abrir essas monte de coisa aí. Baixa essa bola, põe um quadradinho, põe um código ali, né? Alinhar as expectativas, né? Eu acho assim, a gente acho que teve um momento de achar muito legal e ficar iludido, porque é muito lindo mesmo ver o modelo girando, tudo renderizado, o gamer, a pessoa entra lá com o seu avatar, né, e põe um óculos de realidade, aquela luz, a gente acha lindo, né? Agora, para que a gente vai usar isso? Né? Se a gente for uma incorporadora para vender o apartamento decorado... Faz sentido. Agora, se a gente a gente está querendo orçar, precisa, porque fica um mundo de pedir de tudo, né? E aí quebra todo mundo, né? Ele não sabe para que ele quer. E vira uma roda sem fim, até não sabe nem analisar, né? Pede BIM, eu quero BIM. Pede um monte de coisa, chega lá, mas se me imprimir uns PDFs aí, disso aí, sai PDF aí, né? E depois também uma certa ilusão, né? Se foi feito em BIM, tá perfeito. Né? Na verdade, a gente sabe que não é. Né? A gente sabe que mesmo com BIM, as quantidades podem estar erradas, a gente pode estar com um monte de sobreposição de volume. Desculpa, mas a vida a gente tem que falar as verdades, Sim. né? Ou tá com informação errada, né? Tá que faltando pior. informação. A classificação do elemento pode estar errado, né? Se eu classifico aquilo como laje, em vez de parede ou sei lá o que, aquilo lá não vai sair, eu pego o metro quadrado, vai sair o topo, não vai sair Então, assim, tem um monte de situação que tem que conferir a classificação do elemento, tem que conferir quantidades, tem que conferir se não tá os clashes, mas não esses clashes que saem 1 milhão de clashes. Tem clash Qual o problema da parede com caixinha ter clash? Isso faz parte, né? Mas ter clash assim, né? De ter pilares com lajes somando volumes de concreto e isso dentro de um conjunto todo, isso vai fazer uma diferença, né? Erro de projeto, né, em si, porque eu acho que eu entendo o que você está querendo dizer, assim, primeiro é entender, a gente conversou isso lá no outro podcast com o Leonardo, justamente assim, cara, o que você quer resolver? Que problema você quer resolver? Isso. Né? Porque assim, não, eu quero resolver tudo. Tá, o tudo requer muito dinheiro e muito tempo. Você vai ter os dois, né? Porque o cara fala, não, agora o que dá para fazer com esse meu dinheiro e esse meu tempo? Então, vamos começar pela compatibilização, né? É o que dá para fazer, vamos dizer. Que você vai usar? E aí entra naquela questão de quando ele só quer tudo, para que ele não sabe nem para que ele vai usar, aí ele transforma o BIM num problema dentro do processo de projeto dele. Ele vira um problema e não mais uma solução, porque não tem o objetivo claro do que vai resolver, e ele aumentou substancialmente o trabalho de todo mundo que vai entregar com maior qualidade. Esse negócio do overmodeling, né, que eles tinham, essas coisas. Eu lembro uma vez de um cara que ele tava fazendo uma biblioteca linda de bombeiro, e aí ele tinha desenhado toda a mangueira enrolada, um sweep lá que fazia assim, e aí, tipo, a família ficou um absurdo de pesado, e tipo, pra quê? Né? O que aquilo lá tava agregando de valor, né? Eu preciso
visualizar. Então tá ótimo. Então põe cor. Agora, assim, não é essa questão, gente... Menos, né? Menos. Bora colocar um código ali, né? Aí acho que volta na questão do que você estava falando sobre o departamento de inovação tá inovando com resultados efetivos ali. Qual o problema que ele está resolvendo? É pensar na tecnologia, aí não precisa ser só o BIM, né? Qualquer coisa que você vai tentar agregar valor é que seja realmente para trazer um resultado efetivo. Para que aquilo não seja só por si só pelo nome. É bonito, porque é legal, porque é mesmo, né? Isso. É mesmo, né? Mas eu acho que por qualquer tecnologia você sempre tem que olhar. Você estava dando exemplificando captura de realidade, a nuvem. Vai trazer uma informação, vai enriquecer um levantamento. Mas ao mesmo tempo tem situação que ela pode ser que ela não seria resolução, um tour, alguma outra coisa já atenderia. Mais leve já atenderia. É aquela coisa de vamos pensar, computador, né? Você vai comprar as peças para computador. Não, eu quero um i9, eu quero... Tá, mas você vai usar para tudo isso? Talvez uma peça um pouco menor, você vai economizar o teu dinheiro e vai estar resolvendo o que você está precisando. E aí envolve, vou dizer mais, assim, porque algumas coisas ainda é a parte mais fácil. A outra o cara tem que contratar projeto, o cara tem planejamento, às vezes ele não quer abrir e mexer no cronograma, sabe, assim... É aquilo que eu falei, alguém vendeu uma ideia para ele foi numa palestra de BIM lá, e aí o cara não tem noção da realidade. Por isso que eu perguntei como que você vê esses desafios, porque você tem que... Eu acredito que toda hora deve bater o pessoal lá na sua sala e falar, tá vendo aqui uma concorrência, uma licitação, o pessoal tá pedindo isso, aí você deve olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui... Cara, pediram errado, Pediram errado, isso aqui não é BIM, isso então, aqui... a gente apoia muito apoiar os órgãos a fazer os editais de contratação, né? Aí eu acho que a gente vai começar a falar direito, né? Na hora que a gente começa a apoiar as contratações, né? Assim, como que é que se contrata em BIM? E não é igual. Né? Sim. Não pode ser igual. A gente tem que entender que os produtos são distintos. E, inclusive, é muito estranho falar em estudo preliminar em BIM. O que é um estudo preliminar em BIM? Exatamente o que a gente está falando. Né? Porque tem muita coisa que já chega executiva e não faz sentido ficar preliminar. E, ao mesmo tempo, não é também toda uma grande massa amorfa que não tem marcos importantes de validação. Mas quais são esses marcos? Não são os mesmos que a gente conseguia avaliar. E quem é que tem capacidade hoje de receber um modelo BIM e validá-lo? E o órgão público ou qualquer órgão privado, ou qualquer cliente que está... Tem que receber e poder ver o que contratou. Que a gente está falando, não pode ser tudo. Eu não quero tudo, mas ele tem que ter aquele todo, né? Que tem uma diferença, né? Não adianta você contratar um BIM que é um todo, você modela todo o negócio e você pedir os PDFs, né? Ou até, pode ser até um PDF do modelo, assim, você põe num ângulo lá para provar que está desenvolvido, que está modelado. Mas se a pessoa não tem direito de ela mexer no modelo, porque eu estava falando, o que é o modelo digital, no fim das contas? Qual que é a diferença de modelo digital numa perspectiva que a gente fazia ali? Porque se a pessoa ganha um PDF com uma perspectiva a gente já vendia antes, né? Sim. Lindas, inclusive aquareladas, né? Já vendia, isso já existia. Qual que é a grande diferença? Então, eu acho, agora eu tô achando que a grande diferença é você dar na mão de quem contratou, de quem comprou, o poder de olhar aquela perspectiva no ângulo que ela bem entender e quando ela bem entender. Na verdade, é você expandir, vamos dizer assim, todas as possibilidades ou mais possibilidades. Eu acho que até veio quando você estava falando aqui, eu estava aqui viajando. Caramba, cara, dá pra fazer isso, né? Eu tava pensando assim, porque eu acho que muito vem da forma, até quando a gente gravou com o Nardelli, com o pessoal aqui no podcast falando sobre ensino, vem muito da forma que a gente aprendeu, né? Porque assim, cara, imagina você ir pra uma ilha, aí você fala assim, agora eu vou fazer uma ilha aqui em BIM, os estudantes aqui vai ser em BIM, faculdade, tudo vai ser em BIM. Só que sem vício nenhum. Só que eu tenho um desafio de como que eu pego e aproveito a herança do conhecimento que eu tive e faço uma nova forma de inovar, de pensar e de entregar. Acho que esse é o grande desafio, sabe? Como que a gente entrega essa coisa assim, né? E quebra uma barreira de cultura, quebra uma barreira de padrões, porque eu acho que esse é o grande... Quando ela tava falando, eu falei assim, cara, imagina se tivesse essa provocação na faculdade, sabe? Vamos tentar assim, ó, vocês vão entregar um projeto. Isso aqui é um modelo 3D, vocês entregam. Não o professor ficar falando, vocês têm que entregar desenho assim.
Vocês têm que entregar a prancha assim. Eu tenho certeza que ia aparecer um monte de Roblox, não ia? Sabe por quê? Porque você não provoca. Você não porque provoca, assim, as pessoas já estão chegando assim com os seus Minecrafts da vida. Exato. Mas um negócio que eu achei interessante, até você estava falando de ter esse poder de visualizar. A gente foi contratado para dar assistência numa coordenação, era uma concorrência, a empresa estava fazendo o orçamento e a gente entrou dando suporte do BIM. E eles haviam recebido todos os modelos, só que era um edifício pesadíssimo, você ia abrir qualquer disciplina no Revit, era uma coisa assim caótica, demorava muito, era um modelo extremamente pesado. E aí, e mesmo quem estava responsável por toda essa coordenação era uma coordenadora convencional de checar os modelos, chegar as pranchas e tudo mais. E aí, quando eu recebi tudo, a gente ficou praticamente uns 2 dias para exportar os NWCs para conseguir vir no Navisworks um pouco mais fluido, né? E aí, essa pessoa, eu estava fazendo as validações no Navisworks e essa pessoa nas pranchas, só que eu mandava os modelos para ela. E aí ela começou: ô Jonas, como que eu separo isso daqui disso daqui? Aí eu mostrei. Ô Jonas, como é que eu sei qual pavimento que eu tô? Tá? Daí um pouco, aí ela começou a encontrar um monte de coisa que ela não conseguia encontrar nas pranchas. Claro. Porque a partir do momento que ela ficou dona daquela visualização, que ela teve... viu o poder de estar numa... Ela consegue encontrar novas... Ela consegue encontrar um cantinho, que igual você falou lá no início, o corte que não passaram para fugir, às vezes... Né, você começa a ter a possibilidade de ir encontrando novas seja problemas, seja pontos de melhoria, e aí quanto mais informação, isso a gente está falando só do benefício geométrico, né, mas as informações, você ter possibilidade de auditar, acho que isso também, né, que vocês junto nesse auxílio da contratação, é saber, né, o que eu quero auditar nesse modelo, o que eu consigo trazer muito mais fácil, encontrar a P9 lá que eu não encontrava, agora porta, consegue. Né? Acho que eu entendo exatamente o que você está falando, de tipo assim, a pessoa ter o poder de ser dona dessa informação que está sendo gerada de um projeto, né? Eu acho que assim, só complementando o Jonas falou, até eu digo mais, assim, não é só ela, assim, por isso que eu falei de provocar como que as pessoas vão lidar com essa tecnologia, acho que aquele espaço que vocês criaram é incrível, porque, cara, quem disse que a forma que a gente faz é a forma certa ou a única forma, sabe? Às vezes você pega dando aula para pessoa mais jovem que não tem vício nenhum, que você vai lá e fala, cara, é isso que a gente fez. Às vezes a pessoa vem ter uma outra forma de pensar aquilo que você fala, caramba, cara, eu nunca pensei dessa forma. Porque a maioria das coisas que a gente acontece é assim, você vai propor algo, o professor fala, fecha esse computador, não quero ver isso. Então o que eu tô querendo dizer assim, e isso acontece até na empresa também. Às vezes o cara quer propor uma ideia, tudo, e fala, não, aqui é assim que funciona. Tudo que a gente tá falando é uma provocação de uma nova forma, não só de apresentar projeto, de se discutir projeto, e o mais importante, isso tem que chegar a virar uma obra lá no final. Sim. E o contrato tem que ser outro, né? Porque o produto é outro. Exato. E aí, eu acho que a maior dificuldade é, cara, como que você desenha tudo isso? O cronograma de tudo isso? Será que existe? Será que faz sentido ter todas essas fases de projeto? Quais são as fases, né? Uma coisa que a gente sentiu, é muito difícil porque a gente está muito acostumado. Projeto de estrutura, o cara vai lá, desenvolve todo o projeto de estrutura e entrega. Projeto de hidráulica, entrega. Projeto de elétrica, entrega. E você fica com essas monte de partes, né? A gente começou a falar, não. Entrega por pacotes. Eu vou assim, eu só vou pagar a arquitetura se tiver com a estrutura também já elaborada aqui. Então, vocês vão me entregar junto. E eu não vou pagar um, depois pagar o outro. Eu vou pagar os dois. Eu vou pagar quando... Entendeu? Os dois estiverem entregues juntos. É isso. Não adianta a estrutura adiantar, que ele precisa fechar junto com a arquitetura. De alguma forma, tá bom, aí resolveu essa massa mais pesada, mais não sei o quê, bora entrar as redes, né? Mas assim, eu não vou pagar, entendeu? Eu não vou ter pago toda a estrutura enquanto as redes, porque vai ter mudança. Vai ter problema. Sim, mas eles estão integrados entre eles. Os pacotes, a gente começou a pensar, porque no fundo, isso tudo aqui que a gente vive, ele é colaboração. Não, e é uma coisa só no final, né? É uma coisa só. É colaboração. Então a gente tem que começar a entender que os projetos são colaborativos mesmo, né? Não é só colaborativo porque alguém lá, um BIM manager, fez uns clashes. Não é isso. Sim. É colaborativo no fazer, né? Na integração entre elas. Realmente você tem que entregar junto e o cliente tem que conseguir olhar essas coisas juntas para ver que a coisa não está batendo. Até porque ele comprou tudo junto. Ele não tá nem se você fez no CAD, fez no BIM. Quer saber, né? E aí a gente começou a trabalhar muito com o IFC. Porque foi a única maneira que a gente descobriu que era possível fazer
essas conexões, assim, de uma forma mais fluida, né? Uhum. A gente só faz análise de projeto em FC. E acho que também uma coisa, imagino que vocês também deve ter os requisitos de acordo com cada fase, né? Para também não ter aquele esforço descomunal de chegar e modelar tudo e de Então. repente você tem. Aí vai mudar tudo que já foi modelado. Então, aí eu vou falar, é o que a gente quer, não Uhum. significa que é tudo flores, né? Tipo, é o que a gente Sim, quer. sim. Por exemplo, algumas áreas, principalmente nas áreas de edificação, sim, isso está mais maduro. Uhum. Para as áreas mais de infraestrutura, é um tipo, bora tentar. E tem isso é complicado, porque tem até normas, né? NTT, tem um monte de coisa que fala, bom, no funcional. Projeto funcional seria como se fosse um preliminar, vai. Uhum. Imagina que acaba pedindo, sei lá, sinalização vertical, placa. E ainda não sabe se vai ser ponte, se vai ser corte, Você tá se vai ser sinalizando túnel. uma coisa que você não sabe o que vai Aí ser. a gente fica brincando, cara, o pessoal fica pedindo a maquiagem, mas não sabe se vai rolar uma plástica ali, entendeu? Pô, meu, para um Sim. pouco. Então, assim, tem muito a avançar. Tem muito a avançar, saber, assim, o que E é porque o que também... pedir primeiro, o que não, sabe? Não Pra é uma coisa fazer tão sentido. É assim, porque no né? CAD também o cara fazia aquilo numa planta que não era 3D. Então, se fosse no mundo, as coisas estariam voando, flutuando, que é o que o BIM começa a cobrar, A né? mostrar, Porque É. ele demonstra que não tem comunicação, demonstra que não tem processo, demonstra que não tem origem, demonstra um monte de coisa, né? Então, assim, eu acho que quando a gente traz todas essas discussões que, assim, é riquíssimas para quem ali vive e sabe também que, independente da situação, no final você vai acabar fazendo aquela obra, que vai acontecer ali uma gestão, mas é algo muito complexo, né, de você lidar com tudo isso, não só de hardware, não só de contrato, não só de processo, não só de tecnologia, cara, vai mudar. E assim, a parte mais difícil, na minha opinião, ainda vai ser a parte quando você contrata todo mundo. Beleza, você falou, vamos contratar arquiteto e engenheiro. Eu vou explicar quem pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. O cara pode falar, pô, mas aí eu sou do escritório de arquitetura, eu só vou receber quando a estrutura terminar. Aí começa a gerar uma treta com a estrutura, e aí a arquitetura cobra a estrutura, não tem coordenação às vezes. Ao mesmo tempo que pode acontecer igual aconteceu com uma cliente nossa. O que ela fez? Ela começou a ver no varejo essa necessidade na área dela, lá que ela trabalha com banco. O que ela fez? Ela começou a falar, quer saber? Alugou o espaço do lado e falou, agora eu vou montar uma equipe de engenharia com os meus colegas. Junto, né? Pronto. Ela fez um coworking ali, com Então o pessoal. é engraçado, né? Porque eu acho que tem uma coisa assim, a engenharia, a gente perdeu muito espaço, né? Se for pensar, sei lá, 70 anos, tinha aqueles escritórios gigantes, né? Eram escritórios que eram multidisciplinares, né? Tinha lá engenharia, arquitetura, estrutura, hidráulica, tinha esses grandes escritórios, né? E, claro, todo mundo em prancheta, mas de alguma forma ia almoçar e olhava a prancheta de um do outro, né? Eram equipes que estavam no mesmo espaço, né? Num CDE físico, né? E agora, e assim, com essa história do AutoCAD, né? No pessoal, né? No computador pessoal, no AutoCAD, as coisas começaram a ficar muito... Afastou, né? Afastou e segregou, né? A forma como a gente projeta, planta, corte, não sei o quê. Então... Agora, a história... Aí veio o BIM. Aí você fala, cara, o que é essa coisa aí, né? Talvez se o BIM tivesse vindo na época que estava todo mundo naqueles grandes escritórios, eu acho que o sofrimento era menor. Putz, Porque já rolava um CDE lá. De alguma forma, já rolava. No mínimo, no café. Ele era um ambiente comum. Já tinha um ambiente comum. E de dados ali, né? Eram as pessoinhas ali já. Não é verdade? Cara, mas faz total sentido o que você falou. Ai. Porque hoje em dia... A gente teve um meião aí de decadência, eu acho. Esse meião nosso. Que a gente nasceu no momento errado, aí, de muito sofrimento, né? Então, esse movimento que você está falando da sua colega, que começou a alugar um lugar e começou a chamar junto e tal, eu acho que é um movimento que é muito BIM, assim, sabe? Tem que começar a agregar, né? Voltar. Não sei se precisa ser o mesmo escritório, porque às vezes é difícil, né? Mas, no mínimo, ter parcerias e ter essa visão mais integrada, né? E um ajuda o outro ali, porque... É o ambiente, na verdade, né? Porque quando a gente junta o ambiente, por exemplo, até antigamente, a SPBIM, ela era mais arquitetura digital. Aí o Jonas veio, a gente trouxe a parte de arquitetura e engenharia digital. Pronto. E aí a gente entendeu, pô, mas e a construção, Jonas? Agora tem arquitetura, engenharia e construção digital. Então a gente começa a entender, né, Jonas, que tudo... é um espaço só, não é mais aquele espaço separado. Mas assim, de novo, porque eu vim de uma geração digital e uma geração, eu vou dizer assim, por mim, que a gente não tem vícios. Sim, sim, sim. Então isso pra gente foi mais orgânico. E eu acho que pra próxima geração vai ser mais ainda. Mais ainda. Né? Só que a gente ainda teve uma oportunidade de aprender
com o pessoal com cabelo branco para Sim. absorver o conhecimento deles e falar, cara, a gente que é pleno vai ser a próxima geração da tecnologia com experiência de arquitetura e engenharia. E eu acho, assim, até dessa discussão, acho que um ponto importante vai ser na contratação também, no sentido de incentivar, porque quando eu tenho só o pagamento por entregas, eu achei interessante isso que você trouxe, porque o cara ele só quer finalizar as entregas dele e sair fora. Claro, Ele- tem que pagar a conta, né? O cara tá A sobrevivendo. modalidade precisa ser de uma forma que incentive que tudo esteja integrado, que as coisas estejam funcionando. A partir do momento que a pessoa vê o benefício e que ele vai ser recompensado por estar com esse projeto, com esse modelo integrado, esse modelo funcional junto com a outra disciplina. Até tem um cara que fala, não é nem do nosso mercado, é de programação, ele fala assim, ó, quando a gente coloca métricas burras, a gente acaba colhendo resultados burros, vamos dizer assim, né? Que ele falava de uma empresa que bonificava por resolução de bugs. E aí ele fala assim, cara, se você vai bonificar resolução de bug, quanto mais bug tiver, melhor. Então, assim, você precisa recompensar quando tá trazendo resultados e não recompensar de uma forma problema, que né? você estimule a gerar os Sim. problemas, né? Sim, então, acho que... Os caras vão querer gerar mais Gerar problemas. Mais problemas. É igual a obra. O cara vai querer gerar. Eu lembro até hoje, a gente fazendo. Vou trazer isso para uma analogia de uma coisa que eu presenciei, que eu falei assim: não acredito que eu tô vendo isso. Era um projeto, era público, e o cara falou assim: não, vamos botar um brise aqui. A gente falou: vamos colocar um alumínio, vai durar mais tempo e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara falou assim: ó, ei, não. Coloca de pré-fabricado, coloca isso e tal. Por quê? Não, daqui a um tempo vai dar mais problema, preciso fazer manutenção. Ó, Então assim, você fala, cara, peraí, como assim? é difícil, né? Aí é o peopleware. Não, mas é difícil. Como chega nessa conta? Sim, né? não, isso é sempre... É o grande desafio, né? Porque É um ele grande não- desafio. não- Agora, eu tô muito na dúvida, porque assim, um dia eu fiquei discutindo, inclusive com o Nardelli, né? A gente tava conversando, né, com o Nardelli sobre como a gente podia melhorar isso, né? Uma das perguntas que ele me fez foi, bom, você acha que aquelas contratações integradas, né, a construtora com a projetista, talvez isso melhore, né? E eu fiquei com isso na cabeça e eu tenho dúvida, sabia? Porque existe a planilha de quem está construindo tem critérios que nem sempre são os critérios tecnicamente os mais adequados, né? Então, assim, a projetista livre de empreiteira, de construtora, ela vai criar, a princípio, o que for mais vantajoso tecnicamente falando, Entendi. o que é mais adequado, né? Uhum. Tecnicamente. E eu fico um pouco reticente, não que eu tenha certeza, não é isso, Uhum. mas eu fico um pouco assim, bom, a gente tem que ver como que a gente lida com essa equação para que as projetistas possam desenvolver os seus projetos com a liberdade técnica necessária, que independe do tipo isso aí, né, ô, De gente? como vai conseguir. Coloca isso aí, porque vai ter mais movimentação de terra e na planilha isso aí tá bom para mim, né? Uhum. E você tinha uma solução tecnicamente mais adequada em termos de sustentabilidade, do que for, né? Então, como lidar? E o projetista normalmente é muito mais fraco do que as incorporadoras. Sim, e como que a gente pode ganhar espaço Na e verdade, voz? Na verdade, ele né? só reage, né? A Sônia, quando eu gravei lá da Build Health, ela falava assim, cara, o projetista, ele vive reagindo. Entendeu? Então, tudo, ele reage a problema, ele reage toda hora aquilo. Ele pode até propor solução, mas ele sempre tá reagindo a fatores externos, né? E é isso que você tá falando. Então, assim, e tem um conceito que é aquele do IPD, Sim. que você traz todo mundo antes, né? Desde Sim. o começo, que eu acredito que seja uma das melhores soluções. Que tem um pouco a ver com isso, mas você não só integra projetista, consultores, cliente e construtora. O dono, cara, o dono tem que estar. O owner tem que Porque estar. o dono que tem que saber aquele brise, né? É. Tem que, entendeu? Só que aí tem a questão de que o tempo de projeto não é o mesmo. O cara, agora há pouco, a gente tá fazendo um projeto, o cara falou, não, preciso disso aí de segunda-feira porque vai começar a obra. Eu falo, cara, você tá contratando em BIM, você pediu tudo isso, você quer atropelar as coisas? Só que é uma questão muito, por isso que eu falo, tudo eu acredito que seja contrato, sabe? Porque... Não, acho que é saber contratar. Saber contratar. Tem que repensar tudo isso aí, né? Assim. Mas agora, na BNT, eu sou secretária da CE 134, né? Da BNT, dos BIM, das normas aí que estão desenvolvendo de BIM. Agora, a gente acabou de abrir um GT ali, com o Rafael Fernandes, aquele do dono do caderno azul lá do BIM. Santa Catarina. Que para tratar sobre isso.
contratações em BIM. Como que a gente pode melhorar essas questões, né? O que a BNT pode fazer, não necessariamente vai ser norma, às vezes é práticas recomendadas, às vezes é, sei lá, mas um grupo para pensar sobre isso. Quais são as questões que tá muito, não dá para achar que é só, né? É outro projeto, é outro produto, né? Então a gente precisa saber lidar com isso, né? Enfim, tem muito a discutir. Bom, eu acho que agora você poderia falar um pouquinho para nós, assim, para trabalhar com você lá no seu departamento, o que a pessoa tem que ter ali, né? De hard skills, soft skills, o que ela pode ter para ela estar trabalhando na sondotécnica ou ser um profissional diferenciado da sua forma de enxergar ali, seja arquiteto ou engenheiro. Olha, a gente brinca, né? Tem que saber de Python, mentira, né? A gente brinca assim, né? Desde esses dias estava o pessoal passando cabo, fio Então tem uma coisa meio bora fazer, sabe aquela postura, bora fazer? Sim. Não importa muito bem, assim, eu sei aquela coisa, eu não sei aquilo. É mais uma situação mesmo, a pessoa tem que ter postura para produzir, né? A postura mais daqui, qual que é a questão, né? Porque eu acho que para trabalhar em qualquer setor, independente, não importa muito, eu sei tal software. Eu sei me relacionar com outra pessoa que pode ser que ele saiba vir me ensinar, né? Saber trocar, saber colaborar. Essa é a maior preciosidade, que um ser humano pode ter, justamente fazer a colaboração, fazer a troca, né? E estar disposto a aprender, né? Então, eu acho que é por aí. Ah, maravilha. Legal. Isso é um perfil que a gente tem visto, né? Que geralmente é esse da pessoa, porque é o que você falou, né? Não adianta se ele sabe Revit, se ele sabe tal, se ele sabe determinada linguagem, aí vai precisar de outra. Às vezes para isso daqui vai ser JavaScript, não vai ser Python. Muda. Isso. As versões dos softwares mudam. O software não é solução, né? Assim, o software em si, né? Então, claro, você tem que saber a ferramenta, né? Mas assim, muda, né? Então você às vezes você precisa de uma coisa, às vezes precisa de outra, né? Então, ter essa postura de mudança, né? De poder trocar, de poder compartilhar. E também essa parte da ferramenta, acho que, conversando todos os podcasts, a gente já percebeu que é aquele requisito básico, né? Por exemplo, se o cara, daqui a um tempo Python, essas coisas vai ser tudo normal. Vai ser a informática básica da galera. Não é verdade? Porque assim, eu acho que o que vai acabar sendo o diferencial é justamente isso que você está falando. O cara, você quer saber que vai resolver seu problema. Você não quer saber quem vai te trazer um problema. Claro. Você não quer saber quem vai ficar dando desculpa. Você não quer saber... Eu tenho muita esperança com a programação aberta, a criação aberta. Tenho muita esperança quando... Sabe, eu acho que eu acho muito divertido quando as coisas são criadas e elas ficam públicas, porque eu sei que a partir dali outros vão criar coisas mais interessantes que eu vou poder também absorver. Você multiplica. Então, um dos nossos valores dentro do Tech Lab é inovação aberta. É um legal. dos nossos grandes valores. É open source ali. Legal. A gente trabalha muito com a ideia de que eu criei uma coisa e isso, se eu compartilhar, eu não vou dividir. Na verdade, eu vou multiplicar. Porque o outro vai poder usar e ele vai me trazer outras questões que eu não tinha pensado, né? Legal. Então, eu acho que esse valor da inovação aberta ela é muito importante, né? E aí, todas as ferramentas são válidas, né? Todas são válidas, né? E aí, você tem que saber, hoje é isso, amanhã é aquilo, né? Então, mas essa ideia daqui que eu faço, né? Vem cá fazer comigo, né? Isso que é meio por aí, né? Legal. E o que você vê hoje, assim, de possibilidade de mercado, assim, se eu fosse perguntar para você, assim, Stefano, o que você vê do mercado nos próximos anos, assim, com relação a oportunidades, assim, o que você diria? Eu acho que é a parte de facilities, a parte de operação e manutenção, usando o BIM. Não tenho dúvida. Porque a gente tem um investimento muito grande, claro, em projeto, a gente ficou falando um montão de projeto, tem um pouco maior do que projeto em obra. O grande valor do dono, onde está, é na manutenção. Então, o BIM, a gente fica focado numa parte que é uma parcela pequena dentro desse todo aí de manutenção. Né? E de onde vai vir o valor que foi investido, né? Exato. Então, acho que investir em operação e manutenção utilizando ferramentas adequadas, né? Eu acho que é um grande... E aí é engraçado, porque muitas vezes não precisa nem modelagem. Às vezes a gente começa a criar umas que falam, nossa, é só nuvem de pontos, a nuvem de pontos com informação. É um pouco do que vocês estão fazendo, eu acho. A gente conversou pouco, mas acho que
Acho que é uma grande área. É você gerar um problema pro cara no final. Porque, assim, na verdade, assim, aquele problema bom, né? Porque senão o cara, ele acha que precisa de toda aquela curva, de toda aquela complexidade. É igual assim, de novo eu falei assim, não é o produto, é o benefício que ele vai trazer. Então, assim, isso. você precisa dar número de pontos? Não, ele não precisa dar número de pontos. É. Ele precisa de uma informação precisa Exato. e ele precisa saber gerenciar aquela informação. É isso que ele precisa. Então, isso é um exemplo. A mesma coisa... Eu posso levar pro BIM, posso levar... O cara que contrata o cara de estrutural, ele não tá contratando porque o cara, ele sabe fazer um bom desenho de estrutural. Ele não quer que o prédio dele caia. É isso. Então, assim, é isso que eu falo. Ele quer o prédio, ele não quer o projeto. Ele quer a coisa ali, né? A gente fica brincando no Digital Twin, mas o que ele quer é o prédio, né? Isso. Agora, é claro, se ele puder ter o prédio e o modelo digital para ajudá-lo a manter o prédio de pé, né? Ou, por exemplo, você vai falar pro cara, pô, por que eu quero um modelo desse, igual a gente tá falando com o Suzuki? Não, esse modelo aqui o cara vai utilizar para ele gerenciar da casa dele o prédio. Então ele sabe que a fatura que ele paga X de manutenção do mês pode reduzir 10% porque ele tá usando tecnologia. Opa, eu quero isso. Claro. Não, e muitas vezes são redes, né? Tem coisas, edifícios espalhados. E você precisa gerenciar essas equipes de manutenção. Eu acho que é por aí. A gente até lembra que eu falei com o Douglas, né, que cuida do nosso TI, eu falei, Douglas, faz pra gente um canal no Discord lá do Microtik, porque a gente quer saber as máquinas que ficou ligado depois que o pessoal vai embora, pra gente conseguir desligar remotamente. Porque isso. E assim, e nem é BIM, assim, sabe? Não. O cara fez com uma foto. É uma foto, fica uns radarzinhos. E um radarzinho que você clica, liga e desliga, Isso, entendeu? IoT. Mas... Eu trabalhei uma época numa multinacional, a gente nem falou sobre isso, e eles estão super avançados nessa parte de integrar, de sensores com os modelos. Com uma planilha do Excel, no fim das contas. É muito louco. Sim. Assim, né? O quanto... E a gente fica lá nos milímetros e tal, no fim... Pra quê? De novo. Menos é mais. Pra que você quer, né? É para manter o edifício? Bora então fazer alguma coisa que seja útil para você poder fazer essa manutenção, né? Então, eu chamo de BIM porque é modelagem da informação, né? Mas talvez não seja exatamente esse BIM como a gente, né? Aquele 3D Roblox, né? Pode ser uma outra forma, mas é uma modelagem da informação. Tem um colega nosso que a gente fez até um podcast com ele aqui, que foi com o Felipe, né? Que o Felipe, ele tem uma empresa chamada Inbuilt, não sei se você conhece a Inbuilt. Não, é uma empresa que ele basicamente transformou numa gamificação a parte de manutenção predial. É isso. E sabe que o público dele não é arquiteto engenheiro. O público dele é o cara que tá comprando apartamento. É isso. Entendeu? E ele quer saber se ele pode furar aquilo lá. Se ele escaneia com celular comum, você fala, aqui tá escrito não furar parede. Isso, não furar perigo, né? Isso. E eu acho que é aí que tá o caminho. E ainda mais em gamificação, perfeito. É isso. Porque qualquer aquela ideia, né? O BIM para qualquer pessoa ir lá, né? Acho excelente, por aí. Essa é a sacada, né? Eu acho que é por aí. Stefania, queria agradecer muito sua presença, que acho que foi muito legal, né, Jonas, o bate-papo. Queria que você pudesse dar uma mensagem pro jovem padawan ali que tá escutando, uma jovem padawan. Só a dica que você daria ali pra pessoa, alguma mensagem sobre essa parte de BIM, inovação, para quem está escutando? Saiba trabalhar em grupo, em equipe. Leve a sério o trabalho em equipe. Leve a sério o trabalho, a colaboração, a troca. Ouça os mais velhos, né? Sabe, e não tenha medo de experimentar, porque não adianta você se agarrar numa tecnologia hoje, amanhã vai ser outra e outra, porque, na verdade, o conteúdo não está na tecnologia, o conteúdo está na coisa em si, né? E isso os mais velhos sabem. Então, ouve os mais velhos e produz com as ferramentas novas que vai dar certo. Boa. Legal, muito bom. Muito bom. Gostei, isso aí dá um corte. Então, tá bom. Pessoal, não se esqueçam de inscrever aí no canal, dê 5 estrelas no Spotify, ajuda a gente a fortalecer o movimento aí de transformar a informação para todos. E vou deixar aqui o contato depois da Stefania, o LinkedIn, enfim, Stefania, para quem quiser se conectar muito com bom, você. Fiquem à vontade. Tá bom? E agradecer o pessoal, né, Jonas? É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal.